que é nosso irmão maior, nosso guia e nosso mestre. E antes de iniciarmos essa conversa, porque não é uma palestra, é uma conversa, né? Eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, sintam a energia do ambiente os envolvendo nessa atmosfera de amor, de paz, nos desligando de toda e qualquer preocupação. Vamos nos ligar nesse momento a um amigo que nos acompanha desde os primeiros minutos da nossa vida, que é o nosso anjo de guarda, que é esse companheiro que nos ajuda em todos os instantes da nossa vida, desde que chegamos à vida terrena. Vamos cumprimentar esse amigo querido, agradecendo a ele pelas boas intuições, pelos bons conselhos, por nos fortalecer todas as vezes que nos sentimos fracos e oprimidos. É esse amigo que nos fortalece, que nos dá bom ânimo, que nos guia por melhores caminhos. Vamos cumprimentar as equipes dessa casa abençoada, todos os amigos espirituais que se fazem presentes, que nos ajudam a ter essa atmosfera tão repleta de amor e paz. Vamos elevar nossos pensamentos até Maria, nossa mãe, esta mãe amorosa que nos acolhe em seus braços, nos envolvendo com seu manto azul de amor, de proteção, nos ensinando o amor de abnegação. Essa mãe querida que nos socorre em todos os momentos de aflição. Essa mãe amorosa nos conduz até seu Filho amado, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. E a Jesus vamos agradecer por tantos exemplos, por tantos ensinamentos, por tanto amor. E conduzidos por Jesus, vamos nos dirigir a este, que é o Pai da vida, que é nosso Pai. E assim agradecemos esse instante em que nos reunimos em seu nome. Agradecemos a Ele por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, pela oportunidade de estarmos vivos, pela bênção da reencarnação, por estarmos nessa nossa caminhada evolutiva. E mentalmente, com esse sentimento de gratidão que toma conta de cada um de nós, elevamos os nossos melhores pensamentos até o mais alto, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas antes, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim, damos graças a Deus. Aí abrimos nossos olhos novamente, estando presentes de novo nesse ambiente. Tomando uma respiração profunda, parece que toda dor, todo sentimento sai. E assim, conectados e nesse ambiente de luz, vamos conversar um pouco sobre Jesus e sua caminhada.
Vamos voltar ao tempo, no tempo do Império de Tibério César, em que Cristo renasce na Terra. Renasce porque ele havia prometido que ele viria. E isso já estava programado e já estava certo há muitos e muitos e muitos anos, porque isso foi uma programação já feita na espiritualidade. E ele renasce para trazer dois ensinamentos. Ensinar o amor e falar sobre a imortalidade da alma. Ele não entrou em debates ou... Era simplesmente falar sobre o amor e sobre a imortalidade da alma. Depois Kardec destrincha, né, isso de uma maneira tão magistral. E aí, ele passa os seus anos, ele reúne o seu colégio apostólico e vamos chegar aos 12 apóstolos. E na Santa Ceia, né, tão conhecida de todos nós. E ele sabia que um deles o trairia. E ele sabia quem seria o traidor. Só que Judas, na verdade, achava que por tudo que Jesus já tinha feito, e Judas esperava que Jesus assumisse o trono de Israel, que se ele assumisse esse trono, Judas teria uma parte nesse governo que ele achava que deveria existir, né? E que Jesus mudaria pela espada, né? Pela força, ele tomaria esse reino, esse poder. E ele vê que Jesus não toma nenhuma atitude mais dura, mais no sentido do que ele imaginava que ele deveria agir. Então, por 30 dinheiros, que era o preço de um escravo, Judas vende Jesus. Pois ele achava que dessa forma ele forçaria o mestre a tomar uma atitude e tomar para si o reino. E não foi isso que aconteceu. E quando ele vê que o seu plano foi a ruína, ele tenta desfazer o negócio. Mas não foi isso que ocorreu. E ele então percebe que ele foi manipulado e que não era esse reino que iria acontecer. Então ele joga as 30 moedas no chão e fica desesperado, pois ele vê que o seu mestre, né, nesse momento parece que cai a ficha, está preso e vai sofrer por conta disso. E aí entra todo o processo da crucificação, enfim. E Judas não consegue se perdoar pelo que fez. E por essa culpa, ele acaba tirando a sua própria vida. Pois ele não trabalhou a sua culpa. Quando uma culpa não é trabalhada, isso gera conflitos, né? Enfim. E aí Judas acaba pondo fim na sua vida. E aí vai passar por todo um processo que a gente sabe que aqueles que atentam contra a sua vida, atentam contra a lei, vão ter que resgatar isso de alguma forma. Hoje Judas já está redimido, né? Enfim, e já fez a sua ascensão. E Cristo também
nessa mesma noite, quando ele falou que ele iria passar por situações que ele estaria sozinho, Pedro então fala: Mestre, eu estarei contigo em todos os momentos. E aí aquela célebre frase, né? Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi isso que aconteceu com Pedro. Antes que amanhecesse o dia, quando interrogado por 3 vezes, Pedro negou Cristo. E Cristo não teve nenhum dos seus discípulos, a não ser João, que acompanhou a sua mãe até o Calvário, que o seguiu nesse seu martírio. Todos fugiram com medo. Todos abandonaram Cristo. Mas Pedro, diferentemente de Judas, sentiu a culpa por ter negado Cristo, mas trabalhou a sua culpa, se arrependeu da sua negação e foi uma pedra, foi a pedra angular que Cristo confiou a ele, para que ele levasse as palavras do cristianismo adiante. Pedro foi o pilar de todos os outros apóstolos. Foi por Pedro que a Casa do Caminho teve tanta força, fez tanto bem, acolheu a tantos e tantos que batiam aquela casa, com dor, com sofrimento, com tristeza. Foi Pedro, redimido, que trabalhou a sua culpa e seguiu adiante. Até o final dos seus dias, ele levou a palavra do Mestre. Ele foi tocado pelo Mestre. Outros tiveram contato com o Mestre, muitos e muitos tiveram. 2 doutores da lei, um deles, vamos falar de Nicodemos, porque é um que tem um significado grande, que na calada da noite foi procurar a Jesus e queria saber sobre como um homem pode renascer de novo, se não entrar de novo no ventre de sua mãe. E Jesus, com toda a sua amorosidade, tem a sua conversa com Nicodemos. E foi Nicodemos que, à luz do dia, tira o corpo do Mestre da cruz e o leva à sepultura. Não mais com medo, não mais um Nicodemos que se esgueirava para falar com o Mestre. Ele encontrou o Mestre, foi tocado pelo Mestre, compreendeu a palavra e seguiu adiante. Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, segundo depois Kardec, né, Lázaro sofria de catalepsia e, na verdade, ele não estava morto totalmente, né? Ele era um processo e Cristo simplesmente deu a ordem para ele se levantar e Lázaro ressuscita, entre aspas, né? Porque a gente sabe que uma vez morto totalmente o corpo, não existe mais como ressuscitar. Cristo até poderia fazer isso, mas como ele mesmo falou, ele não tinha vindo destruir a lei, mas cumprir a lei. Então tudo que ele fez foi sempre dentro de alguma lei que às vezes a gente não consegue compreender ainda hoje, né?
E a pedido das suas irmãs, Marta e Maria, porque Cristo era muito chegado a essas almas, né? A Lázaro, que ele se hospedava na casa de Lázaro. Marta e Maria eram suas irmãs e quando foram procurar Jesus, pediram para que ele de alguma forma fizesse alguma coisa pelo seu amigo. Então essa passagem é tão conhecida de todos nós, que é a volta à vida de Lázaro, né? Só que a gente vê em todas as escrituras que, embora Lázaro tenha até ficado grato a Jesus, quem mais foi tocado foi Maria, uma das irmãs. Porque nos textos sempre dizem que Marta sempre cuidava dos afazeres, estava sempre ligada às coisas da terra. E Maria sempre mais ligada às coisas do céu. Então, a demonstração de gratidão é sempre maior por parte de Maria. Aí se a gente seguir pelos que encontraram Jesus, vamos chegar a Saulo de Tarso, um doutor da lei, o maior perseguidor dos cristãos na época, porque ele defendia a lei que ele acreditava, a lei de Moisés. E por defender, ele perseguia os cristãos, porque ele ainda não entendia. E quando, nas portas de Damasco, ele encontra Jesus, ele tem uma visão com Jesus, diferentemente de Judas e de Pedro, Saulo não conviveu com Jesus, ele teve uma visão com o Mestre, às portas de Damasco. E o Mestre fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, Saulo é tocado. Ele se converte no maior pregador do cristianismo. Nós só conhecemos todas as passagens, pois foi através de Paulo, da sua divulgação, do seu trabalho, da sua luta para levar adiante todos os ensinamentos que não tinham sido escritos, mas oralmente, visitando lugares longínquos, ele difundiu a palavra do Evangelho. Por um sentimento de tenho que fazer isto, é meu dever. E ele vai e leva a palavra. E mais um, que nesse mesmo, não sei se todos conhecem, Paulo e Estevão. Esse livro conta toda a trajetória de Paulo e fala de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi Paulo, foi através da sentença de Paulo, né, que Estevão perde a sua vida sendo apedrejado. Não vou contar o livro todo, porque quem não conhece fica com curiosidade de ler. O livro é maravilhoso, merece ser lido. Não uma, mas várias vezes. E Estevão, que na verdade é Gesiel convertido, porque quando ele conhece a palavra, ele se converte em Estevão. Quando ele conheceu a palavra, era como se ele já soubesse de tudo aquilo. Ele tinha um amor, ele curava as pessoas pelo simples toque.
Ele tinha o dom da oratória e ele levava a palavra e o conforto a muitas e muitas pessoas na Casa do Caminho. E por intermédio de Saulo, então, né, ele acaba perdendo a sua vida. Mas Estevão não precisou conviver com o Mestre. Só a palavra do Mestre, ele foi tocado. E era o amor em pessoa. Se Paulo era grande, Estevão era gigante. Conheceu a palavra o tocou, e ele mergulhou de cabeça. Aí nós falamos de que Cristo ressuscitou. Lázaro, ele tem mais duas ressuscitações, né? Que é a filha de Naim. E mais uma conversão, ou um ressuscitar que talvez seja o maior que Cristo tenha feito, não foi nem levantar do túmulo, não foi nem levantar da morte para a vida, mas ressuscitou a alma de Maria Madalena. Talvez esse tenha sido o maior, quem mais foi tocada pelo Cristo quando conheceu a palavra. Ela estava destruída, embora tivesse uma fortuna, tivesse beleza, tivesse tudo a seus pés, mas por dentro era uma pessoa morta, era uma pessoa amarga, era uma pessoa sofrida. E que quando conhece Jesus, e quando ela se encontra com ele, e ele mostra que todos nós somos amados por Deus, que todos nós temos a chance de seguir adiante, que todos nós merecemos chance de sermos felizes. Maria se entregou de corpo e alma à palavra de Jesus. Abandonou a sua vida, foi cuidar das crianças órfãos e daqueles que estavam no Vale dos Leprosos, e ela acaba perdendo a sua vida leprosa no final da sua vida, mas convertida, feliz, cheia de amor, porque ela foi tocada pelo Cristo. Aí nós paramos e vamos pensar qual está sendo o nosso encontro com Jesus. Como Jesus toca o nosso coração? Como é esse nosso encontro com o Mestre? Eu gostaria que cada um de vocês buscasse isso dentro de vocês. Que o Mestre possa nos tocar nas nossas fibras mais íntimas, possa tocar o nosso coração, possa serenar a nossa alma, possa nos abastecer com esse amor que nós tanto buscamos. E que possa nos colocar neste caminho de redenção para a nossa alma. Que cada um de nós, está aqui para evoluir, seguir adiante. Cada um de nós está aqui para curar as suas dores e seguir adiante. Cada um de nós está aqui para se abastecer nesse amor que, quando chega até dentro de nós, nos envolve de uma tal forma que, como
Gesiel, como Pedro, como Nicodemos, como Maria de Magdala, foram tocados e seguiram adiante. Que a gente possa sentir esse amor de Deus para com cada um de nós, seus filhos amados, e que possamos nos abastecer dessa luz e seguirmos adiante. Muita paz a todos. E nesse momento em que, reunidos que estamos, em nome deste que tanto nos amou e que por tanto nos amar, nos ensinou que a vida continua sempre, que a morte é só uma passagem e que um dia nós nos encontraremos com todos os nossos amores. E assim, unidos que estamos, vamos deixar sair do nosso peito o melhor dos nossos sentimentos e imaginar uma cor, a cor que nós mais gostamos. E assim, vamos formar um imenso arco-íris de cor, de sentimentos, de amor. E esse arco-íris vai tomando conta desse ambiente em que estamos, que nos acolhe nesse momento. Vamos levar esse arco-íris até dentro dos nossos lares e envolver os nossos familiares, os nossos amigos, até os nossos pretensos inimigos. Levando esse arco-íris de amor e luz até dentro dos hospitais, envolvendo médicos, enfermeiros, as pessoas que se encontram acamadas, doentes do corpo e do espírito, que possam se sentir tocadas nesse momento. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso povo, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, pelos nossos irmãos caídos pelas ruas, vítimas, Senhor, de toda sorte de desengano. Coloca a sua mão sobre cada um que sofre e chora nesse momento. Elevando ainda mais as nossas vibrações, vamos envolver todo o nosso planeta Terra em nossas vibrações de amor e luz, para que haja paz no coração de todos os homens, para que haja humanidade, pois todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E assim, envolvendo todo o nosso planeta Terra em nossas vibrações de amor e luz, envolvemos a crosta, a umbral, o vale dos suicidas. E nesse instante, Senhor, vamos vibrar por nós mesmos, crianças que ainda somos. Derrama a sua luz e seu amor sobre cada um de nós, cura as nossas feridas, acerena as nossas dores, acerena a nossa alma tão sobrecarregada que se encontra, Senhor. E assim, deixando o melhor da nossa vibração, para que a espiritualidade faça dela o seu melhor uso, agradecemos a Ti esse instante, em que reunidos estamos em Seu nome, pela luz que desce sobre cada um de nós, Senhor, pelo amor que nos cobre, pela oportunidade de todos os dias estarmos caminhando na Sua seara. E assim agradecemos, dizemos: Deus, obrigada não só porque nos criastes, mas porque da pedra nos retirastes,
Na flor nos perfumastes, como animal nos fortalecestes, e como homem ter nos dado um coração, para amar a tudo e a todos. Que seu amor, que a sua paz, que a sua luz esteja e permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. E assim, damos graças a Deus. Obrigada.